E nós vamos iniciar essa noite com uma nova série de estudos e nós vamos estar meditando ao longo das quintas-feiras no livro de Salmos. A gente vai estar fazendo essa jornada pelo livro de Salmos, aprendendo, buscando diante da palavra do Senhor aquilo que Ele tem para nos ensinar, aquilo que Ele tem para falar ao nosso coração. E eu quero, nesse momento, te convidar você a abrir no primeiro capítulo do livro de Salmos, o capítulo de número 1. Salmos de número 1 é a série que nós vamos iniciar nesse livro, fazendo a exposição, e eu te convido a você estar aí, prestando atenção, anotando, grifando, e eu não tenho dúvidas que Deus vai nos abençoar no entendimento da palavra dele. Salmos, capítulo de número 1, e nós vamos ler do verso de 1 a 6. Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se junta à roda dos zombadores. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Ele é como a árvore plantada à margem do rio, que dá seu fruto no tempo certo, suas folhas nunca murcham e ele prospera em tudo o que faz. O mesmo não acontece com os perversos, são como palha levada pelo vento, serão condenados quando vier o juízo. Os pecadores não terão lugar entre os justos, pois o Senhor guarda o caminho dos justos, mas o caminho dos perversos leva à destruição. Amém? Texto bastante conhecido de cada um de nós, texto que é já grifado, já riscado nas nossas Bíblias, e aqui nós estamos diante de um antigo inário, um livro de canções, de poesias dos hebreus, que era muito comum na vida de cada um deles. E esse texto, ele traz algumas perspectivas que nós temos que estar bastante atentos. Traz a ideia que nós temos a tolerância, nós somos tolerantes muitas vezes em ceder às vontades das pessoas, somos condescendentes, somos pessoas que muitas vezes deixamos a coisa andar, a coisa acontecer, somos guiados pelos pensamentos, influenciados pelas vontades. E aqui esse texto, ele não está também se referindo, e eu não quero apenas dizer, daqueles momentos que nós devemos dar às pessoas amor, graça, misericórdia e que são tão necessários, ou também aqueles momentos que nós temos que ceder para conviver bem, que nós temos que ali dar um espaço, relevar algumas coisas para conviver, seja com a esposa, com o esposo, com os amigos ou com aquelas pessoas as quais a gente entende que são difíceis, que são de difícil trato. Mas nós estamos falando basicamente de uma transigência ou de uma conciliação, que muitas vezes nós devemos estar bastante atentos. E nós devemos perceber isso à luz desse texto, à luz daquilo que a própria palavra coloca, à luz do que o próprio Senhor e à luz do que o salmista traz para cada um de nós. E aqui o texto está falando em a gente ser alguém que aprova, alguém que acaba deixando o erro tomar de conta e fazendo com que ele, com os seus tentáculos, nos envolvam a partir de uma série de coisas. E quando o erro, quando as coisas ruins, os tentáculos do mal estão ali nos fechando, nos agarrando, a nossa alegria, ela é retirada. Mas nós sabemos que do outro lado, a alegria que Deus nos coloca pela recompensa diante da obediência. E todas as vezes que nós vamos cedendo às pressões, às tentações do mal, isso vai ocorrendo de modo bastante sutil. O texto nos leva a crer que é como a ideia de uma árvore enorme, que durante muitos anos ela vai sobrevivendo, mas ela vai apodrecendo com o tempo. E então, de repente,
Aqueles que permitiram que isso fosse acontecendo percebem apenas a queda final da árvore. E isso muitas vezes acontece com a nossa própria vida. O mal vai chegando, o mal vai entrando no nosso coração, vai tomando de conta da nossa mente, das nossas ações, e nós somos como uma árvore que chega num determinado ponto e a queda dela é tão grande, mas nós só percebemos no fim. E muitas vezes nós estamos ali envoltos desse próprio mal. E essa é a preocupação que o salmista traz para cada um de nós quando ele compõe essa primeira canção. Ele está nos incentivando a resistir até mesmo a menor das tentações em relação àquilo que nós caímos, aquilo que nós abraçamos. E esse primeiro salmo, ele é simples, ele não é um salmo longo, ele é breve, mas ele tem uma objetividade muito grande. Ele é muito objetivo e ao mesmo tempo profundo. E se nós fizermos essas leituras de modo assim bem rápido, você vai perceber que existem dois tipos de mundo que estão sendo descritos aqui no Salmo de número 1. O mundo daqueles que são justos, daqueles que caminham com Deus, e o mundo daqueles que não caminham com o Senhor. O mundo dos obedientes e o mundo daqueles que a Bíblia destaca como desobedientes. E essa antiga canção, ela na realidade, ela destaca uma batalha, a qual todos nós estamos envolvidos. A batalha de nós não cedermos às tentações deste mundo, às propostas que esta terra tem para cada um de nós e as erosões que podem ocorrer a partir das nossas chamadas boas intenções. E esses 3 primeiros versículos do Salmo 1, o salmista ele quer descrever aquele que escolhe viver uma vida de obediência, aquele que de modo consciente ele resiste às sutis tentações que são colocadas para ele. E agora eu te digo, imagine um homem ou uma mulher que permanece cautelosa em relação a qualquer coisa que possa corroer o compromisso que ele tem com Deus de uma vida justa. Essas analogias que são destacadas como analogias até negativas, elas são para ilustrar de modo bem claro a importância da gente resistir à tentação, de resistir ao mal. E nós sabemos que temos 3 inimigos que são aí difíceis. O mundo, a carne e o diabo, eles militam, eles trabalham como tentações para corroer a nossa alma, corroer a nossa obediência. No verso de número 2, você vai perceber que há a demonstração de um lado positivo da justiça e o meio pela qual ela pode ser alcançada. O verso 3 vai descrever os benefícios de um andar justo. Mas eu quero te convidar a você ir a mais fundo nesse texto. E eu destaquei uma palavra bem clara para você, a palavra bem-aventurado. Ela, talvez aqui no nosso idioma, ela esteja assim, de modo bem suave, a descrição dela é bem assim, plena, tranquila, mas o termo hebraico é muito mais claro, é muito mais profundo, porque ele termina com a sua terminação lá no plural, e talvez a tradução aqui mais viável, mais clara para a gente fosse feliz, muitas e muitas vezes feliz. A ideia da bem-aventurança está associada a uma vida de felicidade, a uma vida em que nós somos muitas e muitas vezes felizes. E o que é que causa esse sentimento, esse desejo, essa certeza de felicidade? É a pureza. É a pureza de andar justo com Deus, de andar em obediência com Ele. E quando nós paramos para analisar as 3 categorias que estão nos restantes deste versículo, nós vamos ver algumas coisas que estão aqui descritas. A primeira é, anda, conselho, ímpios. A segunda, detém, caminho, pecadores. E a terceira, assenta, roda e escarnecedores. Palavras que estão aí destacadas. E o salmista quer trazer para nós que
essa erosão espiritual, ela começa também na nossa mente e ela desemboca na nossa prática. E essas figuras de linguagem que estão aí sendo ilustradas, destacadas, elas colocam como de modo muito fácil e de modo muito veloz as nossas intenções em relação a andar em obediência, em justiça a Deus são diminuídas. Ou até às vezes como ela dá uma parada, como ela lhe trava, como ela não vai adiante. E elas são destacadas pela companhia que nós escolhemos ter. Elas são destacadas para isso. Quem nós escolhemos estar ao nosso lado? Quem nós desejamos, de fato, colocar como a nossa companhia, como os nossos companheiros? As categorias destacadas estão falando disso, do andar, do conselho dos ímpios, de onde eu me detenho, de com quem eu caminho, quem são aqueles que a Bíblia destaca como pecadores. Isso está muito claro a partir daquilo que a gente coloca. E ter uma vida justa não é algo fácil. Ter uma vida em obediência é uma tarefa bastante complicada. E aqueles que aqui já trabalham, já estão vivendo o que nós chamamos de uma vida adulta, já saíram ali da adolescência, da juventude, sabem que isso ainda é mais complicado. Como também jovens e adolescentes têm essa compreensão. Para que nós compreendamos a ideia de ser bem-aventurados, sermos felizes em Deus, há uma diferença muito grande. Há uma necessidade de obediência, há uma necessidade de autoanálise das nossas práticas, dos nossos pensamentos, de onde o nosso coração está colocado, aonde ele está assentado. Uma outra palavra que surge, que salta aos nossos olhos, é a palavra andar. É um termo que sugere caminhar, um movimento casual ao longo do caminho. E se nós tomarmos essa frase como a palavra sugere a ideia de alguém que não imita ou passa pelos movimentos casuais do que nós chamamos de pecado, de impiedade, nós vamos perceber que essa palavra, quando ela é traduzida como conselho que vem do hebraico, que significa o termo duro, firme, uma direção exata, uma direção planejada, uma direção que tem um foco, que tem um caminho. Mas sabe o que é que acontece muitas vezes na nossa jornada, na nossa caminhada com Deus? É que não é incomum nós flertarmos com um estilo de vida que é mundano, que não é incomum a gente buscar e imitar diariamente os passos, os caminhos, os projetos, as rotas daquelas pessoas que não têm Jesus como a sua escolha, que não têm Jesus como o seu caminho, que não têm Cristo como aquele a quem firma as suas pegadas. Pelo contrário, nós estamos trocando projetos divinos por projetos passageiros. E quando nós paramos para olhar, mais um ano se inicia, mais uma etapa, mais um ciclo Deus concede a cada um de nós, e sempre nós fazemos a cada fim e início de um novo ano uma lista de desejos e de coisas que a gente diz que vai fazer e que a gente vai alterar e mudar na nossa vida. Mas quando essa lista ela é colocada diante da prática real, diante dos enfrentamentos que a vida coloca para a gente, nós muitas vezes estamos vendo que há uma distância gigantesca entre a teoria e a prática, entre o estilo que eu estou imprimindo na minha vida e o estilo que eu estou realmente imitando. E esse texto traz claramente isso. O salmista nos traz a ideia de que nós não devemos entrar no que ele chama até mesmo de brincadeira, diversão, ou um êxtase, uma excitação por um estilo de vida que não é o nosso, por um estilo de vida que não é aquilo que a gente adotou, ou é o estilo ou ritmo de vida daqueles que são considerados filhos de Deus, ou filhas de Deus. Mas se nós pararmos para pensar,
nós vamos perceber, nós vamos avaliar de modo bastante claro que a nossa vida está cada vez mais parecida com o estilo secular de ser. E aí você olha e diz, pastor, é a roupa? Não necessariamente. É o sapato? Também não. É o corte de cabelo em si? Um pouco. Mas é a nossa mentalidade que o salmista está querendo destacar, que está cada vez mais parecida. A nossa forma de pensar, a nossa forma de enxergar o Evangelho está cada vez mais contaminada por um ritmo que não é o ritmo de Cristo. Aqueles que são mais antigos dentro de um meio religioso, dentro de uma igreja, eles têm uma visão e vão dizer, há 30 anos atrás, e eu não estou falando de bateria, de baixo, desse tipo de coisa, há 30 anos atrás o Evangelho era percebido de uma forma, hoje o Evangelho é percebido de outra. A cada geração nós estamos percebendo que a igreja de Cristo, ela está cada vez mais cedendo aquilo que o secularismo coloca, do que avançando numa obediência genuína do que Jesus coloca para cada um de nós. Cada dia mais nós estamos parecidos e o salmista adverte e diz, olha, não brinca com isso. É da mesma forma que você olha para o seu filho e diz, olha, não brinca com fogo, não pega isso, não pega aquilo. E a gente muitas vezes, enquanto criança, tem ali a tolerância, o relevar, porque é uma criança sem ainda uma mentalidade formada. Mas quando a gente já chega numa vida adulta, a gente não tem mais esse relevar, não tem mais essa perspectiva de dizer, eu posso fazer isso ou posso fazer aquilo. Qual o nosso desejo, qual a nossa vontade? Porque se nós buscamos uma vida justa, e uma vida justa passa pela perspectiva de andar, uma vida justa que está ao lado de Deus fala de felicidade, ela fala basicamente de nós nos afastarmos de qualquer coisa que seja uma tentação, que seja uma concessão, para que nós estejamos ali sendo implodidos de dentro para fora por conta do pecado. Nós temos que ter essa visão, nós temos que ter essa análise. Como você, essa noite, enxerga isso em você? Como você avalia o seu andar? Como você avalia o seu caminhar com Deus? Qual o estilo que você busca imitar? É dos cantores? É dos pregadores? São dos ídolos que a TV coloca? Ou será que nós estamos conseguindo olhar firmemente para Jesus? Porque se no seu plano de 2022, Jesus está lá no topo da lista, você precisa mais uma vez olhar para Ele e saber como Ele andou, o que Ele fez, o que Ele falou e quem realmente Ele é. E perceber aquilo que está ao teu redor, que tem causado dificuldade no teu crescimento espiritual. Porque muitas e muitas vezes nós não caminhamos com o Senhor, nós não andamos com Ele corretamente e não crescemos, porque a nossa vida, ela está rodeada de coisas, de lixo literalmente, e aí nós vamos acumulando, ao passo que nós não conseguimos mais andar, não conseguimos mais dar 2, 3 passos adiante, e aí tudo vai sofrendo uma erosão espiritual. Mas os conceitos de felicidade, eles são distintos. A felicidade do mundo é uma, a felicidade de Cristo é outra. Qual a felicidade que a gente realmente busca? Qual a felicidade que realmente a gente almeja? Uma outra palavra que eu destaco é a palavra detém.
Ela traz a ideia de vir, de tomar posição. A palavra caminho, que vem da palavra que significa um caminho delimitado, um modo de vida determinado e preciso, também traz isso. Onde está a minha vida? De que forma ela está delimitada? De que forma ela está trabalhada? E nós vamos conseguindo ver a deterioração rápida na nossa vida. O nosso envolvimento, quando nós não delimitamos, não colocamos limites. Você já precisou colocar limites numa relação? Você já precisou colocar limites em coisas que você percebeu e percebe que são nocivas à sua relação com Deus? Aqueles que são pais colocam limites em relação ao horário que os filhos assistem televisão, ao horário que os filhos vão ali ficar acessando a internet. Mas nós adultos colocamos limites nas relações que nós temos, nas coisas que nós absorvemos. Nós sabemos o que realmente importa. Muitas vezes nós precisamos diminuir o nosso passo. Dar um passo atrás e perceber, opa, eu estou indo muito rápido, mas eu estou indo para um caminho que não é o correto. Opa, tenho que dar aqui uma brecada e entender que as coisas não são bem assim. Eu tenho que me deter naquilo que realmente é importante, naquilo que realmente vai me trazer crescimento. E nas nossas relações, quando nós delimitamos, nós temos que dizer e deixar claro a nossa posição em favor da justiça. É por isso que o texto diz que nós somos ou devemos ser como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, que ela não é corroída pelos ventos da impiedade, que é o pecado, e da injustiça. Essa ideia é muito clara. Se nós estivermos próximos sempre aos ribeiros de água, a alusão que nós podemos fazer com a ideia do Espírito Santo, do próprio Senhor próximo a cada um de nós, jamais os ventos do pecado vão bater em nós e vão fazer com que a gente mude o nosso foco. E aí você diz, pastor, os ventos têm batido em mim e a coisa tem aqui sido difícil, eu tenho balançado, eu tenho cedido. Eu digo a você, muito provavelmente você tem andado distante dos ribeiros de água. Muito provavelmente você tem andado distante de quem é Jesus e do que é o Evangelho. Você tem andado fraco, você não tem se alimentado, você não tem buscado verdadeiramente a Deus. E quando todas essas coisas vêm, tudo desmorona. Começando no coração, passando pela mente, indo nas práticas, porque a obediência ela tem um preço. A obediência não é um caminho fácil. É por isso que a Bíblia traz a alusão que a porta para o céu, o caminho para o céu, ele é estreito. Mas o caminho que o mundo coloca para cada um de nós, ele é muito largo. O caminho que leva à perdição, ao inferno, a palavra que as pessoas não gostam de ouvir e não é mais citada, é muito largo. E quantas vezes nós somos pessoas que cedemos um pouquinho aqui, um pouquinho acolá, e depois a porta da nossa vida, da nossa história, ela está tão aberta, tão escancarada para o mal, que nós já não sabemos mais como nos deter do lado da justiça, do lado daquilo que é correto. O salmista também enfatiza a ideia do se assentar. E a ideia do se assentar, através do que o salmista traz, através do que Davi traz, é a ideia de alguém que se assenta de modo permanente. Uma habitação permanente. Ele torna ainda mais clara essa ideia, dizendo que ele faz desse assentar-se uma residência
permanente, fixa, inalterável. Ele não vai mudar de cidade, ele não vai mudar de bairro, ele não vai mudar de rua, ele sabe aonde ele está. E eu quero que você não perca isso. O nosso modo de vida deve ser um modo de vida permanente nos caminhos do Senhor, inalterável, inabalável, de tal modo que toda vez que algo chegar em nós para alterar a nossa moradia, que está, segundo a palavra de Deus, assentada nos céus, nós vamos mudar. Porque aquele que escarnece de Deus, aquele que ofende o Evangelho, aquele que é ímpio, aquele que é injusto, é aquele que faz pouco caso do que é o céu, faz pouco caso do que é viver em obediência, faz pouco caso daquilo que é sagrado. É uma multidão que é blasfema, é uma multidão que ataca os princípios do que o Evangelho coloca para cada um de nós. E quantas vezes nós não vemos isso? Pessoas que são amigas nossas, pessoas que têm, até do ponto de vista ético, moral, uma conduta correta, mas que são pessoas que, quando o assunto é Deus, elas rejeitam, elas blasfemam, dizem: essa ideia de céu, de morada eterna, de igreja, isso não é para mim. Essa ideia de viver certinho, de abandonar um estilo de vida de festa, de bebedeira, de drogas, de mentira, de desonestidade, não é para mim. E aí essas pessoas vão elencar uma série de coisas para justificar o seu não andar com o Senhor. Mas quando nós rejeitamos a Deus, e o pecado contra o Espírito Santo, a blasfêmia contra o Espírito Santo, as pessoas acham que é um pecado específico. O que foi que eu fiz? Qual é a blasfêmia contra o Espírito Santo? É beber uma escola. A blasfêmia contra o Espírito Santo é fumar o cigarro Hollywood. Não, a blasfêmia contra o Espírito Santo, pecado sem perdão, é a rejeição deliberada, consciente, da obra, da ação do Espírito Santo e de Deus. Resumindo para você, é dizer não, é rejeitar o convite do Evangelho. E isso é o maior escarnecimento, é a maior blasfêmia, é o maior pecado que nós podemos ter. E muitas pessoas têm andado nesse caminho, têm vivenciado essa história. História essa que um dia nós vivenciamos de modo deliberado. História essa que um dia nós sabíamos quem era Jesus, mas nós dissemos: não quero andar, eu quero construir a minha própria história. E o Evangelho, a graça maravilhosa de Jesus, veio sobre nós e nos resgatou. A nossa mente foi sendo regenerada de tal forma que a gente, sem perceber, começou a olhar para o andar de uma ou de outra pessoa e começou a ver: a história daquela pessoa é diferente. Ela imitava, ela vivia de uma forma assim errada, complicada, mas hoje eu vejo ela totalmente mudada. Começa a ver ela, começa a ver a família, e essas coisas vão mexendo, porque o Evangelho, quando entra na vida de alguém, a vida dessa pessoa é transformada. O andar dessa pessoa é mudado. A habitação dela não são mais os lugares onde o pecado reina. As rodas onde ela se assenta não são mais as rodas onde Jesus é deixado de lado, mas são rodas onde Jesus é exaltado. A casa, a habitação dela não é mais uma habitação fixa, permanente, no pecado, na maledicência, mas é uma habitação fixa e permanente na santidade.
na bondade, na graça e na misericórdia. É por isso que quando nós lemos o Evangelho de João, por isso que quando nós lemos Mateus, Marcos, Lucas, nós vamos ver que o verdadeiro Cristo fez habitação nesta terra. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, tabernaculou entre nós, usando uma linguagem do Antigo Testamento. E ele rejeitou, ele fixou, ele delimitou um caminho. Ele disse: daqui eu não saio, que é a vontade de Deus. E como é que a gente está diante disso? Porque nós só seremos realmente muito, mas muito felizes se nós mantivermos um andar puro, se as nossas conversas forem puras, se as nossas postagens na rede social, tão falada, forem puras, se o nosso desejo for realmente de glorificar a Deus em tudo, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, nas nossas ofertas, no nosso serviço a Deus, nas nossas orações ao Pai. Se nós, diante do primeiro flerte do pecado, nós rejeitarmos e dizer: não, não vou dar lugar para isso não. De um flerte começa algo horrível. E você que está aqui hoje sabe as lutas que você tem enfrentado. Você sabe com o que você tem flertado, com o que você está cedendo muitas vezes. Alguns de nós temos lutas incomuns, outros têm dificuldades em áreas diferentes, distintas. Mas se nós começarmos a andar no caminho daqueles que praticam o mal, se nós começarmos a andar no caminho daqueles que rompem e que afetam a santidade de Deus, vai ser muito fácil a gente deslizar, a gente escorregar e a gente cometer pecados contra o Senhor. Porque a gente vai deslizando até o lugar onde aqueles fizeram habitação permanente do pecado. Mas quem conheceu a graça do Evangelho, ele não consegue mais conviver com isso. O que você tem colocado para dentro da sua mente, o que você tem colocado no seu coração, o que você realmente tem absorvido, glorifica o Senhor. Aonde você está assentado, os lugares onde você vai, na sua própria casa, as ações que você faz glorifica ao Senhor. Elas realmente levam a essa compreensão. Eu quero te fazer um desafio agora. Eu quero que você, nesse momento, reveja aí mentalmente os últimos 12 meses da sua vida. Eu quero que você reveja aí de janeiro a dezembro de 2021. Começa a pensar aí, fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos, começa a pensar, a ver como foi o teu andar nesses últimos 12 meses. Começa a avaliar, janeiro, como é que eu fui? Eu andei direitinho com o Senhor, fevereiro dei uma deslizada, março. Como foi o teu andar nesse tempo? Agora começa a pensar nos últimos anos da tua caminhada com Jesus. Nos últimos 2, 3 anos, a tua vida tem sido realmente transformada, impactada, ela cresceu realmente na proporção que o Senhor esperava. Esses últimos 12 meses, você considera que o seu andar foi mais agradável a Deus ou menos?
Como é que você consegue enxergar isso? Como é que você próprio avalia isso? Pode abrir os olhos. Se você percebeu que o seu andar nesses últimos 12 meses foi um andar complicado, foi um andar que não glorificou ao Senhor, se você entendeu que ao longo desses últimos anos você está travado, está estagnado espiritualmente, você sabe que você vai ter que tomar decisões que são importantes, que são difíceis, mas que são cruciais para a sua vida. Talvez você tenha para com os amigos que são uma influência negativa na sua vida, tomar uma decisão impopular. Talvez seja um relacionamento que Deus não quer, mas que você deseja, mas que você sabe que é nocivo a Deus, e você vai ter que tomar uma decisão que não vai agradar o teu coração. Talvez seja o pecado de estimação, que você está ali alimentando diariamente, dando comida. É algo que só você e Deus sabe. Mas você vai ter que romper com esse tipo de coisa. Mas a pergunta é: você consegue ser firme? E qual é a sua atitude diante das tentações que são colocadas para você? Você é aquele, é aquela que se assenta tranquilamente na roda daqueles que escarnecem de Deus, daqueles que praticam o mal? Você é aquele, é aquela que está tão frio espiritualmente, que já não sente mais dor, angústia por pecar? Porque aqueles que têm uma vida com o Senhor, que têm a dependência do Espírito Santo, quando eles erram, quando eles cedem à menor tentação, eles choram, eles lamentam e eles buscam desesperadamente o perdão do Senhor, a misericórdia dele. E talvez falte a você, novamente, chorar, lamentar e buscar em Deus o perdão pelos seus pecados. Talvez falte a você a atitude firme de rejeitar aquilo que é mal, e Deus está te dando mais um ano, mais um mês, mais um dia, para você fazer do seu tempo um tempo diferente, um tempo de crescimento. Não faça desse mês de janeiro apenas mais um mês com uma pegada de férias para Deus, mas faça com um mês de crescimento em Deus. Você que é pai, você que é mãe, filho, filha, a nós que somos líderes, nós temos o compromisso de nos alimentarmos da palavra e de nos mantermos firmes na palavra que vem do alto e sublime trono, que é a palavra do Senhor. Como tem sido o nosso andar? Aonde nós estamos nos detendo? Aonde nós estamos nos assentando? E que tipo de vida a gente deseja levar? A vida que resulta na obediência ou a vida que resulta no pecado? A habitação fixa e permanente na santidade ou a habitação fixa e permanente no pecado? Essa resposta somente você pode dar ao Senhor. E somente você, com a ajuda e ação do Espírito Santo, pode mudar as coisas que precisam ser mudadas na sua vida, na sua família, nos locais onde você tem cedido à tentação do inimigo. Amém? Quero te convidar mais uma vez a você curvar a sua cabeça, fechar os teus olhos também e falar com o Senhor. Paizinho querido, mais uma vez nós meditamos na tua palavra e nós sabemos o quão bom e quão é agradável lermos ela.
como a tua palavra toca em lugares onde apenas o falar humano não consegue chegar. Ela sonda os nossos corações, ela esquadrinha o nosso coração. Ela vai de encontro aos nossos pensamentos mais distantes, mais perversos em relação ao Senhor. E nós sabemos que o Senhor está a avaliar cada dia o nosso quadro, a nossa disposição diante dEle. E o que eu rogo essa noite é que, em nome de Jesus, nós possamos sempre andar segundo os teus princípios, que possamos nos deter segundo a tua palavra, que possamos nos assentar nos lugares onde há edificação espiritual e onde o teu nome é glorificado. Nos afasta do mal, nos afasta do pecado, que em nome de Jesus cada pessoa aqui possa vencer as suas lutas. Se nos últimos 12 meses a sua história foi marcada por pecado, é tempo de escrever uma nova história, de andar em uma nova história com Cristo. E somente você pode abrir o seu coração e deixar a cada dia a graça de Deus inundar a tua vida de tal modo que você vá percebendo o quão feliz é aquele que serve ao Senhor. Traz felicidade, Pai. Traz satisfação em viver a Tua palavra a cada um de nós. Nos traz, quando o pecado bater a nossa porta, a firmeza necessária para dizer: não, eu não vou ceder a isso. Não, eu não vou deixar que a minha vida seja como a árvore que está distante de ribeiros de águas, e que vai apodrecendo de modo tão sutil, que eu só percebo quando eu mesmo caio, que as pessoas só veem a minha luta e o meu afastamento quando eu cair. Não, nós queremos estar sendo alimentados e buscando refrigério no Senhor. Nos abençoa, nos ajuda e nos livra, Pai, de todo pecado. Em nome de Jesus. Amém e amém.